Quero partir com vocês hoje uma palavra que nós demos o título de Vida com Deus. Está em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, de 1 a 12. São 12 versículos e eu gostaria que nós lêssemos em voz alta, todo mundo, vai ser projetado aí, já está. Nós vamos ler em voz alta e depois eu vou voltar e vamos ver o que é essa vida com Deus nesses versículos aí. O que é que nós temos para aprender aí, o que é que Deus tem para nós nesses 12 versículos aí que eu achei muito interessante. Vamos lá, vamos começar a ler? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Glória a Deus. São 12 versículos muito interessantes, que a maioria eu creio que já conhece bem, de Provérbios. Provérbios é um livro, ele é interessante porque o Provérbios, ele é conhecido como o livro que a maioria dos seus versículos tem começo e fim. Então, poucos versículos têm continuidade. Então, a maioria dos versículos que você vai ler em Provérbios, ele começa e termina nele mesmo, né? Então, dá a impressão que você leu uma coisa e depois já mudou de assunto, e depois mudou de assunto de novo, é assim. Provérbios, a maioria deles é assim. Mas alguns versículos têm continuidade. E nesse caso aqui, esses 12 versículos, ele está dando continuidade num ensinamento muito interessante, muito precioso para nós. E eu coloquei um título aí de Vida com Deus. Porque quando nós procuramos ter uma vida com Deus, nós precisamos aprender, vamos dizer assim, nós precisamos aprender certas regras, certos detalhes que precisamos cumprir para que dê certo esse relacionamento, essa amizade, essa comunhão. Porque nós falamos muitas vezes, e falamos com todos, que nós temos uma vida com Deus. Nós somos servos de Deus, nós somos seguidores de Deus. Uma vez eu perguntei para um rapaz, nós estávamos conversando, e ele falou, não, nós somos seguidores de Deus. Eu disse, você é seguidor do Senhor, você segue Jesus? Ele disse, eu sigo. Aí eu perguntei, para onde ele está indo? Se você segue ele, você tem que saber para onde ele está indo. Aí ele ficou assim, eu disse, ele não está indo, ele já foi, agora ele está te conduzindo até lá, até o céu, até a salvação. Então, às vezes, nós falamos como crentes, né? Que somos servos, somos seguidores, que nós estamos em Cristo, que o Senhor é nosso Pai, e aí são dezenas, centenas de palavras, de frases que define ou tenta definir o quê? O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. Só que nós esquecemos que às vezes nós queremos ter essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus, mas apenas com um monólogo e não com um diálogo. E a vida com Deus, ela só funciona se for com um diálogo. Ou seja, eu preciso falar, mas eu preciso também ouvir. Deus precisa falar também, e às vezes nós queremos só que Ele ouve. Então acaba que a nossa vida com Deus, às vezes é só eu quero, eu preciso, Senhor olha aqui, Senhor olha ali, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, olha o que o vizinho disse, olha o que aquele irmão falou, é sempre uma murmuração do nosso lado, sempre assim. Então acaba que, na verdade, por trás de tudo, a nossa vida com Deus
ela não é realmente como deveria ser. E esse texto aqui de Provérbios, é claro, não é o único, a Bíblia tem dezenas, né, de ensinamentos que ajudam-nos a aprimorar a nossa vida com Deus. Mas esses 12 versículos aqui eu separei, e eles têm uns detalhes muito interessantes que nos ajuda a cumprir certas etapas, certas, podemos dizer assim, certas exigências, certas condições, para que realmente a nossa vida com Deus seja uma comunhão, né? Seja um diálogo, não só um monólogo. Tem aquele texto de 2 Crônicas 7,14, que todo mundo, muitas pessoas conhecem, né? Fala-se, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então esse texto fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Olha a sequência para poder ser abençoado, para poder resolver o problema. Então a gente observa que a nossa vida com Deus não é só vem a nós. E nós muitas vezes deixamos de ser abençoados, nós muitas vezes falhamos nessa nossa vida com Deus, por falta muitas vezes de entender o nosso papel, o nosso trabalho, a nossa obrigação como crente, como servo de Deus. Tem algumas pessoas que acreditam, acham, que apenas vindo na igreja, participando do culto, já cumpriu a sua obrigação. Já cumpriu a sua obrigação. E, inclusive, uma vez foi muito engraçado, assim, muito espontâneo, uma conversa que a gente estava tendo com alguns irmãos, e falando sobre o horário do culto. Isso há muito tempo atrás. E aí, alguns falaram, olha, é melhor o culto de manhã, outros, não, é melhor um pouco mais tarde, 8 da manhã, não, 9 horas, 10 horas. Aí um disse assim, olha, para mim, quanto mais cedo seria melhor, que a gente já fica livre logo. Assim, sem querer, ele falou isso, espontâneo. Então dá para entender duas coisas. Dá para entender que ele realmente queria o culto de manhã para ter o dia livre, né? Mas deu a impressão assim, não, eu cumpro a minha tarefa, a minha agenda e já fico livre. A nossa vida com Deus às vezes é muito rápida. Às vezes um momento aqui no culto é rápido. Às vezes, quando o pastor demora um pouquinho na palavra, já tem uns irmãos olhando o relógio, porque já marcou vários compromissos, já está atrasado para outras coisas. Né? Sem falar, às vezes, no período de oração, de leitura. Então, nós, muitas vezes, não estamos cumprindo o nosso lado, o nosso papel, para que realmente essa nossa vida com Deus seja boa. E aí o que acontece? Muitas coisas dão errado, muitas coisas não funcionam, muitas coisas não saem do jeito que nós queremos, e aí nós começamos de novo a murmurar, a reclamar, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não me abençoa, o irmão lá que nem é tão fiel é abençoado e eu não, e aí a gente começa com aquilo tudo de novo, e se esquece que às vezes o defeito está onde? Em nós mesmos, que não estamos cumprindo. Então quero comentar aqui rapidamente com vocês, um pouco desses 12 versículos, né? Vamos ver de dois em dois versículos que eles dão aqui a resposta de tudo que nós queremos. Vamos ver aqui primeiro, 1 e 2, o que é que diz aí? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, olha só o que esses dois versículos estão falando aí. Eles estão te dando, né, a condição e a bênção. Ou seja, estão te mostrando a bênção e a condição para você ser abençoado, para nós sermos abençoados. Então, o que é que nós queremos aqui com esse versículo? Qual é a promessa que está sendo dada aqui? Né? Vida longa, né? Te acrescentarão anos de vida e paz. Quem é que não quer isso? Todo mundo quer. Não é verdade? Tem gente que diz assim, o céu é o melhor lugar, o céu é uma maravilha, lá não haverá choro, lá e vai, tem uma lista, aí você pergunta, você já quer ir? Não, ainda não, calma aí, né? Aí tem um pastor que diz assim, olha, existe uma fila, nós estamos nessa fila. Aí uma vez eu disse, olha, mas eu sou um cara generoso, eu sempre deixo o pessoal passar na minha frente. Mas aqui está dizendo, nos acrescentarão anos de vida e paz. É o que todo mundo quer. Eu não sei se realmente seria bom viver a mais do que o que Deus tem planejado para nós. Eu acredito que não. Acredito que não. Isso aconteceu com o rei Ezequias.
Ezequias estava à morte, Deus mandou o profeta lá e disse, olha, prepara, arruma a tua casa porque você vai morrer. E ele se lamentou e chorou e clamou, e Deus disse, olha, tipo assim, né, vamos parafrasear o negócio. Tá bom, vamos quebrar o galho desse cara, vai lá e dá mais 15 anos de vida para ele. O profeta voltou e disse, olha, Deus ouviu a sua lamentação e seu choro e vai te dar mais 15 anos de vida. E o que aconteceu? Ezequias viveu esses 15 anos totalmente fora da vontade de Deus, completamente errado, a ponto de fazer coisas que não agradou a Deus, e o profeta teve que voltar e dizer, olha, por causa disso agora acabou a chance, você vai morrer. E ele realmente morreu numa triste situação. Então viver a mais do que Deus quer não é vantagem. Mas Deus tem essa promessa. Deus tem essa promessa, inclusive tem ela em 2 lugares, tem ela aqui, né, em Provérbios, que nós teremos vida longa e paz, e tem também em Efésios, capítulo 6, que fala sobre honra teu pai e tua mãe para que vá de longos dias de vida pela terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse mandamento faz parte dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo. Então, ou seja, nós temos essa promessa de Deus, mas o que é preciso para nós termos realmente essa vida longa, né, e paz? Aqui diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Está aí. Não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarda os meus mandamentos. Maioria das vezes nós não prestamos atenção no ensino, muito menos guardamos o mandamento. E queremos ter vida longa. Não vai funcionar. Queremos ter vida longa? Queremos. Sem dúvida nenhuma. Mas para que isso aconteça, nós precisamos observar qual é a condição, qual é a nossa tarefa. Não esquecer dos ensinamentos. Porque a obediência ao Senhor gera longevidade e paz. A obediência aos ensinamentos gera vida longa. A obediência aos ensinamentos, guardar os mandamentos no coração, e quando fala guardar, não é pegar e esconder, senão não tem valor. Muita gente pensa que guardar é esconder. E guardar é você ter sempre ali pronto para uso, para prática. E ele diz, guarda os meus mandamentos. No teu coração, guarda os meus mandamentos. Então, quando nós fazemos isso, gera o quê? Longevidade e paz. A obediência gera bênção. A desobediência gera problema, destruição, caos. Então esses 2 versículos nos mostram claramente o quanto nós precisamos mudar muitas vezes o nosso estilo de vida quanto ao ensino da palavra e aos mandamentos do Senhor. E aí a gente pergunta, mas como que eu posso entender isso? Como que eu posso conhecer? Uma das grandes vantagens que nós temos são os cultos, onde está sendo pregado e ensinada a palavra. Também lá nos grupos, na célula, onde está sendo compartilhado, ensinado e pregada a palavra. Então, cada vez que nós vamos aprendendo, nós vamos cumprindo isso aqui. Não esqueça dos ensinamentos e guardar no coração os mandamentos do Senhor. Isso gera longevidade e paz. Amém? Os outros 2 versículos, olha só. O 3 e o 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata ao pescoço, escreve-a na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha só, né? Ele está dizendo aqui, não te desampara a benignidade e a fidelidade. Isso é o que? Ele está dizendo, ata-se do pescoço, coloca aqui como um colar, para que seja visto, né? Para que seja observado, que seja notado, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O que significa isso? Perseverar em fazer o que é certo vai gerar o quê? Favor diante de Deus e diante dos homens, respeito, reconhecimento. Então, quando nós deixamos de fazer o que é correto, quando nós deixamos de fazer o que é certo, nós passamos a ser desacreditados, naturalmente. Naturalmente. Por isso que o texto diz aqui, olha, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Como que as pessoas vão ver? Ata no teu pescoço, coloca como um colar. Você vê quando
a mulher se arruma, se enfeita, coloca aquele colazão, ela não esconde, deixa de fora, que é para ser visto mesmo. É um ornamento. Então a bondade, a benignidade, a fidelidade, ela precisa ser reconhecida pelos outros, precisa ser vista. E nós precisamos, como diz aqui, né, fazer o que é certo, perseverar em fazer o que é correto cada vez mais, cada dia mais. Quando nós perseveramos em fazer o que é correto, nós temos o quê? A promessa, o cumprimento da promessa. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus dos homens. Nós vamos ter o quê? Esse reconhecimento. Vamos ter essa compreensão. Vamos ser notados. Não devemos buscar isso, mas quando fazemos a coisa correta, isso vai acontecer naturalmente. Ao contrário de muitas pessoas que querem fazer as coisas para ser notado, para ser reconhecido, para aparecer. Não é verdade assim que a gente fala? A pessoa quer aparecer, está fazendo isso porque quer aparecer. Nós não temos necessidade de fazer isso. Nós só precisamos o quê? Fazer o que é certo. Perseverar em fazer o que é correto. Perseverar em ser uma pessoa séria, honesta, sincera, diferente. E naturalmente vamos ser reconhecidos e vamos ter respeito, vamos ser respeitados. Isso vem naturalmente com o cumprimento da palavra. Perseverar. E nós vamos achar essa compreensão diante de Deus dos homens. Esse reconhecimento, esse respeito, esse favor, como a Bíblia diz. Nós não precisamos forçar a barra, não precisamos empurrar a porta. Basta perseverar em fazer o que é correto. Então o que nós estamos vendo aqui? Como pode e como deve ser a nossa vida com Deus, para que as bênçãos possam vir naturalmente. É fácil? Claro que não. Quer dizer que se eu cumprir isso aqui, procurar cumprir, nunca mais vou ter problema? Também não é assim. Jesus não disse isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é verdade? Então o que nós precisamos aprender? Que na vida, no nosso caminhar, na nossa vida com Deus, existe muitos altos e baixos, existe muitas pedras, existe muito tropeço, existe muitos problemas. A diferença é que quando nós procuramos ter uma vida com Deus correta, quando nós procuramos cumprir esses certos requisitos, nós passamos a ser abençoados com mais facilidade do que as outras pessoas. A diferença do que acontece em nossa vida passa a ser notado, passa a ser diferente. A vida em paz, a vida com Deus, não significa ausência de dificuldade ou ausência de problema. Não. Se fosse assim, seria fácil, né? Dizer assim, olha, todo crente aceitou Jesus, nasceu de novo, pronto, nunca mais vai ter problema. Não é assim que funciona. A intenção do nosso adversário, a intenção do diabo, é do começo até o último dia da nossa vida tentar nos tirar dessa vida com Deus, desse caminho correto. Então é fácil manter aqui, perseverar em fazer o que é correto? Não, não é fácil. Eu acredito que aqui e ali a gente vai dar uma escorregada, aqui e ali a gente vai cometer um erro, vai desagradar alguém. Mas onde está o segredo da vitória? É perseverar. Como ele diz aqui, né? Não te desampara a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço. Coloca aqui, que você não vai esquecer. Deixa à vista, deixa à mostra o que é bom, o que é certo na nossa vida. Vamos fazer o que é correto. E as coisas vão realmente modificando passo a passo. Amém? Vamos ver os outros dois agora, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha só, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, ou seja, não se apoie. A palavra estribe vem daquela ornamentação do cavalo que tem um estribo, que você se apoia para subir. Então não te estribe, não se apoie na sua sabedoria, no seu conhecimento, né? No seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. Reconhece-o, está falando do Senhor, confia no Senhor. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Então, quando nós confiamos no Senhor, quando nós deixamos de confiar apenas na nossa força, na força do nosso braço, no que nós podemos fazer, no que nós achamos, quando nós deixamos de ter essa confiança só em nós, só no que nós podemos fazer, e passamos a confiar no Senhor, aí Ele diz, eu vou endireitar teus caminhos, tua vereda. O que significa isso? A confiança no Senhor nos dá o quê? Direção, rumo certo, apoio, um trilho.
quando nós passamos a confiar mais em Deus e menos em nós, nós passamos a enxergar melhor o caminho. Quando nós passamos a confiar mais em Deus e menos no nosso trabalho, nós passamos a ver melhor a provisão de Deus. Quando nós passamos a confiar mais em Deus e menos no nosso patrão, nós vamos ver os recursos aparecendo. Nosso erro é que às vezes nós queremos confiar só no que vemos, só nos que estamos vendo. Nós precisamos aprender, né, que inclusive tem um canto que fala isso, né? Não ando por vista, não confio só no que vejo, mas confio no Senhor. Então, quando nós passamos a ter esta confiança, e que eu sei que às vezes é fácil porque nós queremos fazer, nós queremos resolver, mas quando nós passamos a ter essa confiança maior no Senhor, nós começamos a ver o resultado. Eu assisti um filme há muito tempo atrás, de um camarada que estava treinando para uma competição, e ele tinha que treinar muito mesmo, e o mestre dele que estava ensinando ele fazia vários exercícios e cansava, e o cara, olha, você quer vencer? Então você precisa perseverar. Ele disse, mas eu já sei o que fazer, eu já entendo. E tinha assim, onde ele treinava, várias toras de madeira, mais ou menos dessa grossura assim, que ia subindo e virando assim até sair num palcozinho em cima assim. E aí o mestre dizia para ele assim, sobe, aí ele subia correndo e tal. Aí chegou uma hora, ele parou e dizia assim, não, eu já estou cansado, eu não quero mais, porque eu já sei, eu já conheço todo o percurso, eu já sei o que fazer. Ele disse, você confia em mim? Eu disse, confio, então você vai fazer só mais uma vez. Ele, tá bom, só mais uma vez só. Espera aí, foi lá e desligou a luz, aí ficou tudo escuro. Ele disse, agora faz. Aí ele ficou e disse, não, mas espera aí, eu não estou vendo. Ele disse, aí você não está pronto, porque você está confiando no que você vê, você ainda não sabe. Você tem que confiar, né, naquilo que você sabe e não no que você vê. E o que é que nós sabemos? Que o Senhor tem todo o poder, Ele cuida de nós. É nele que nós precisamos confiar. Por isso que o texto diz aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, pode apagar a luz que eu sei, eu vou. Confio no Senhor. Enquanto eu estou confiando só no que eu sei, apago a luz, acabou. Eu não sei mais, eu não estou vendo. E o texto aqui diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no que você pensa que sabe, no que você se apoie. Reconhece-o em todo o teu caminho. É uma falha muito grande que nós temos nesse pedaço desse versículo aqui. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós não reconhecemos, nós queremos reconhecer o Senhor só na hora da bênção, da glória a Deus e aleluia. Né? Aqui na igreja, glória a Deus, eu reconheço que o Senhor está presente. Na hora da dificuldade, o Senhor me abandonou. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Uma vez eu estava lendo sobre isso aqui, e aí estava dizendo, Senhor, me mostra aqui que tem um negócio aqui meio errado, né? Reconhece em todo o teu caminho, confia no Senhor, Ele endireitará a sua vereda. E Deus mostrou assim, olha, Ele vai endireitar porque está torta. Disse, então mesmo eu estando aqui, tentando fazer o correto e tudo, eu preciso ter essa confiança no Senhor, para que realmente Ele venha endireitar, porque as veredas, ou seja, o caminho, o trilho que eu estou seguindo, não está certo. Ele é que vai endireitar, Ele é que vai mostrar o caminho, Ele é que mostra onde precisamos andar, Ele que vai mostrar o quê? O rumo certo. Tem muitas pessoas que tem no Brasil, em vários lugares, tem o ditado, né, que quer ser dono do seu nariz, quer ir para onde o nariz aponta. E é aí que nós cometemos o erro, porque nós não precisamos e não devemos de maneira nenhuma confiar em nós. Eu vou para onde o nariz aponta. Não, nós precisamos ir para onde o Senhor está apontando. Ele é que vai mostrar o rumo certo. Ele é que vai mostrar onde nós precisamos. Algo muito interessante que aconteceu quando Deus tirou o povo do deserto, foi que Ele fez o povo rodear, fez o povo dar uma volta, e diz para que eles não vejam a guerra, e fiquem com medo e retornem para o Egito. Mas o povo não sabia disso. E o povo deu a volta pelo deserto e reclamou, e questionou, e murmurou. Depois, muito na frente que eles foram entender. Então, às vezes, nós estamos dando uma volta no deserto. Às vezes, Deus está mostrando um rumo diferente daquele que você está vendo. Mas Deus está te livrando de uma coisa muito pior que você não sabe, que você não viu.
Então confia no Senhor de todo o teu coração. Senhor, esse caminho que eu estou vendo aqui é muito feio, esse negócio aqui não vai dar certo, Senhor. Eu prefiro ir para aquele ali. Olha, talvez mais um pouco que você caminhar lá, você vai ver que é muito pior do que esse que o Senhor está mostrando. Então confiar no Senhor, Ele endireita. Ele nos mostra o rumo certo, o caminho certo. Nem sempre o caminho certo, nem sempre aquele caminho que Deus está mostrando é o que nós queremos. Porque nós não sabemos o que é o outro, nós não vemos, nós não conseguimos enxergar mais na frente. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, só Deus sabe. Por isso, o segredo aqui, a condição para termos o caminho certo é: confia no Senhor de todo o teu coração. Porque a confiança gera direção, rumo certo, um trilho. Amém? Os outros dois, 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só, né? O que significa isso aqui? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Humildade. Humildade. Fugir do caminho mau gera saúde, refrigério, tranquilidade. Então, quando nós deixamos, né, o nosso arredor, o que está acontecendo ao nosso redor, nos guiar, nos mostrar, muitas vezes nós vamos acabar pelo caminho mau. E isso tem acontecido com muitas pessoas. São muito influenciáveis. O ser humano normalmente é influenciável. Tem um estudo que mostra que apenas 20% do ser humano tem capacidade de liderança. Os outros 80% tem que ser liderado. Então, às vezes, é muito fácil de ser influenciado. Algumas pessoas conseguem influenciar fácil, né? Conseguem influenciar fácil, conseguem fazer a pessoa fazer ou falar aquilo que você quer. Uma prova disso, vocês já viram quantos golpes, né, já passaram por telefone, quantos golpes novos têm surgido, né? Então eles conseguem criar ali alguma coisa que convence as pessoas fácil. Tem muita gente dando dinheiro para bandido porque convence. Teve um dia desse aí que ligaram para minha irmã, lá no Brasil, em Goiás, e aí: oi tia. Aí ela: oi, quem é? Seu sobrinho. Mas qual é o sobrinho? O que mora mais longe. Aí ela: Herbert, que é o que mora aqui, né? Sou eu mesmo, tia, o Herbert. Como é que a senhora está, tia? Tudo bem. Mas e você, meu filho, o que está fazendo? Não, eu tô quase chegando aí na sua casa, só que aconteceu um acidente. Mas olha só, está tudo bem, não conta nada para ninguém ficar assustado. Está tudo bem. Eu só preciso pagar o guincho para acabar de chegar aí. A senhora manda um dinheiro para mim? Aí ela disse assim: mas o que foi que houve? Não, um acidente aqui, tal. Eu vou passar o número da conta. Aí ela desligou. Falou: se for ele mesmo, vai ligar de volta. Aí me ligou, lá em Belém. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem. E você, tá? Que tal? E os meninos, tudo tranquilo? Tá. E o Herbert? O Herbert está bem também. E que tal? Ele está aqui, veio, está lá? Não, o Herbert está nos Estados Unidos ainda, está lá. Ele não vai vir agora esse ano, não. Nós é que vamos para lá o ano que vem. Ah, é? Aí ela me contou: aconteceu isso. Isso é golpe, minha filha. E ela já estava pronta para passar o dinheiro. Estava pronta. Não é difícil. Eu tenho ouvido, tenho notícias que vocês também, de centenas de golpes que dão tudo certo. Por quê? Porque muitas pessoas são muito fáceis de ser influenciadas. Basta você contar uma história bonita, daqui a pouco a pessoa está chorando com você. Né? Não é difícil. Não é difícil. Então o que acontece? Cair no caminho mau, andar pelo caminho mau, não é difícil para os influenciadores do mal. O grupo companheiro do mal é fácil que leva. Até o pessoal diz: olha, é o seguinte, se você precisar de um prato de comida, dependendo do lugar, você não vai encontrar. Mas se você disser: eu preciso tomar uma hoje, tem quem paga rapidinho. Né? Então o que diz aqui? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Interessante, quero associar isso aqui: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Muitas pessoas
querendo ser sábio aos teus próprios olhos, acaba caindo no conto do vigário, acaba caindo nessas armadilhas e acaba partindo para um caminho mau. Por isso que aqui Provérbios, né, o sábio Salomão escreveu: não seja sábio aos teus próprios olhos. Cuidado com isso, porque quando nós queremos ser muito esperto, é aí que a gente cai na armadilha. Quando nós queremos ser muito certinho, muito sábio, muito inteligente, sem que realmente temos a direção do Espírito Santo, é aí que a gente comete o erro. Por isso que ele diz aqui numa sequência que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque quando queremos ser sábios demais à nossa própria maneira, com certeza vamos estar numa armadilha que vai nos levar para um caminho mau. E o texto diz, né? Aparta-te do mal, e será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então a humildade que nós precisamos ter, a humildade e fugir do caminho mau, ela vai gerar realmente uma vida diferente, mais tranquila para nós. E isso não é fácil, porque às vezes nós não queremos exercer esta humildade. De dizer, não, realmente eu estou errado. Olha, eu pensei que eu estava certo. Pensei que eu tinha essa sabedoria e não tenho. Então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós não temos essa sabedoria que precisamos, a não ser a que vem de Deus. E fugir do caminho mau, apartar do caminho mau. A gente tem muita vergonha. Às vezes a gente tem vergonha de apartar do caminho mau. Eu me lembro quando eu era jovem, uns 2 anos atrás, 3, não é? Da minha juventude, eu tinha uns amigos e na época a moda era a gente sair para festa e beber e tal, mas Deus já tinha me separado para a obra desde essa época, eu reconheço. Então eu não conseguia beber. Eu até que tentei, eu tomava um golinho, daqui a pouco eu estava passando mal, mas eu não queria passar vergonha diante dos meus amigos. Aí eu forçava, chegava em casa e passava mal e vomitava e negócio. Eu dizia, isso não é para mim. Não quero mais isso. Aí passava 1 semana ou 2, tem uma festa, vamos lá. Não, rapaz, eu não gosto, não estou bebendo. Que é isso, rapaz? Que é isso? Não é homem não? Bora tomar uma. Então, muitas pessoas ainda querem permanecer no caminho mau por vergonha ou medo de desagradar os amigos, desagradar alguém. E acha que isso é sabedoria. Não é, isso é burrice. A sabedoria que vem de Deus é aquela que nos dá humildade para dizer assim, olha, eu não sirvo para isso. Isso não é para mim. Eu não quero. Esse caminho, estou fora. Então nós precisamos ser influência positiva na vida dos outros para apartar do caminho mau. E não ser influenciados. E acabar, né, desagradando a Deus. Querendo agradar os outros, os amigos e coisa e tal. Amém? Humildade, fugir do caminho mau, gera então uma vida diferente, saúde, refrigério. Mais 2, o 9 e o 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que isso representa para nós? Muito fácil, todo mundo já sabe. Fidelidade gera prosperidade e provisão. Fartura e outras coisas mais. Só que muitas pessoas estão tentando inverter esse versículo. Aqui diz, honra o Senhor com os teus bens, as primícias da tua renda, e encherão fartamente o seu celeiro, transbordarão de vinho os teus lagares. Muitas pessoas estão dizendo assim, Senhor, se encher fartamente de vinho os meus lagares, transbordar, aí eu vou ser fiel. Não funciona. Você vai fazer troca, uma barganha com o Senhor. Isso chama-se jacozismo, querer fazer negócio com Deus, fazer barganha com Deus. Jacó é que fez isso. Né? Se o Senhor me abençoar, me der comida, me der roupa, me levar em segurança, me trouxer, então Ele vai ser meu Deus e eu vou dar o dízimo tudo que eu ganhar. Ó, isso é uma proposta indecente, né? Mas Jacó fez isso. Por isso que é chamado de jacozismo, esse negócio de fazer troca com Deus. Então esse texto aqui, muito conhecido, que nós usamos muitas vezes para falar das ofertas, é justamente para dar esse entendimento que nós precisamos fazer a nossa parte para poder sermos abençoados. Então nós queremos essa fartura, nós queremos esse transbordar nos nossos bens, queremos, quem não quer? Todo mundo quer. E o que eu preciso para ter isso? Aqui diz, honra o Senhor com os teus bens, honra com as primícias. Queremos ser abençoados? Claro que queremos, todo mundo quer.
Mas nós precisamos abençoar a obra de Deus primeiro. Honrar o Senhor. A palavra não é nem só devolva o dízimo, dá lá uma oferta. Não, honra o Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos honrando ao Senhor. Nós estamos honrando a Deus. Porque o plano de Deus, o projeto de Deus é a salvação da humanidade. Agora Deus não vai fazer isso assim, estalar o dedo e todo mundo ser salvo. Não, Ele tem um trilho, Ele tem um plano. Ele vai usar o quê? A igreja e cada um dos seus membros. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, nós somos os membros. Então Deus vai usar este corpo, Deus vai usar a igreja para poder salvar as pessoas. Nós podemos salvar? Não. Se eu pudesse, eu ia salvo. Eu ia salvar todo mundo. Você ia salvar toda a sua família, sua vizinhança. Nós não salvamos ninguém, mas nós contribuímos com a salvação dessas pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros. Então, Deus quer salvar a humanidade através da igreja. E nós fazemos parte desse projeto. Então, a igreja, ela não tem como subsistir se não tiver as finanças para honrar os compromissos. Então, fazer com que a igreja funcione fora das paredes, fazer com que a igreja tenha obreiros, tenha missionários, fazer com que a igreja tenha os cultos, fazer com que a igreja tenha um local bom, cadeiras confortáveis, um ar-condicionado, isso tem um custo. Para a igreja funcionar, ela tem um custo. E quem é que vai arcar com esses custos? É o membro, são os membros que vai agir, é o corpo que tem que agir. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos honrando o Senhor no projeto dele, no plano dele, no propósito dele. Então, às vezes nós queremos honrar alguém da família. Olha, essa pessoa foi tão boa, essa pessoa fez algo tremendo, nós precisamos honrar essa pessoa. Então vamos fazer algo que vai agradar a pessoa, ou vamos dar um presente digno para aquela pessoa, vamos fazer alguma coisa. Isso é o quê? Isso é honrar. Então quando o texto aqui de Provérbios diz, honra ao Senhor com os teus bens, está dizendo, olha, o plano de Deus, o projeto de Deus não é ele ficar rico, porque ele já é dono do ouro e da prata. O plano de Deus, o projeto de Deus não é enriquecer os pastores, porque o nosso trabalho não é ficar rico, é ajudar os outros. Então, como que isso vai funcionar? Quando nós honramos o Senhor com o nosso dízimo e nossa oferta, nós estamos honrando o plano de Deus de salvação da humanidade aí fora. Viu o pastor mostrando aqui lá no Peru, né, mostrando a obra missionária. Então, se nós pudéssemos, nós não íamos fazer algo muito melhor do que já tem lá? Ia, mas é limitado os recursos. A igreja tem os recursos limitados. Se nós pudéssemos hoje sair do aluguel e ter um local próprio, não faríamos isso? Faríamos, mas o recurso é limitado. Então, quando Provérbios aqui, quando Salomão escreveu isso aqui, diz, honra ao Senhor, ele não está dizendo, olha, leva só o dinheiro para você cumprir a sua obrigação. Leva um dinheiro para a igreja só para você cumprir a sua tarefa. Não, quando você dá o dízimo na sua oferta, você está honrando a Deus, porque Deus tem um plano, tem um projeto de salvação para a humanidade, e nós fazemos parte dele. Com as finanças, nós fazemos parte dele também. Não adianta só querer pegar um folheto, sair na rua e distribuir. Isso é bom? É bom. Mas a obra de Deus, a salvação da humanidade vai muito além disso. E requer finanças. Requer finanças. Então quando fala honra o Senhor com os teus bens, não é que Deus precisa. Deus não precisa disso. Pelo contrário, Ele é que nos abençoa. Só que a obra precisa. A obra precisa. E a igreja, no caso a igreja evangélica, não tem nenhuma renda extra. Não tem como algumas igrejas que têm uma porcentagem do governo que ajuda na manutenção. Não. Tem algumas igrejas, inclusive, que não pagam nem energia, isso é isento. Nós não. Nós temos que pagar tudo. Tudo. Amém? Então nós precisamos honrar o Senhor, honrar a Deus nessa parte também. Amém? Os últimos dois, 11 e 12. Então só lembrando, fidelidade gera prosperidade, né? Provisão e até fartura, caso Deus queira realmente nos abençoar. Os últimos dois, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Talvez seja a parte mais difícil de tudo isso que eu estou falando, seja esses dois últimos versículos aqui. Onde a palavra diz, filho meu, não rejeites a disciplina. E justamente a maioria tem feito o contrário. E nem te enfade da sua repreensão.
Então, entender, aceitar a disciplina do Senhor vai gerar amor e uma paternidade divina sobre nós. E muitas vezes nós não entendemos isso. E ele está dizendo bem claro aqui: filho meu, não rejeites. Não rejeita a disciplina, a correção. Porque o pai corrige ao filho que ama. Os pais, né, no caso geral nós falamos. Então, quais são os pais que, vendo os seus filhos fazerem algo errado, não vai tentar corrigir, não vai tentar ensinar? Então nós precisamos fazer agora uma análise para nós entendermos realmente quem nós somos nesse ponto aqui, como é a nossa vida com Deus nesses últimos 2 versículos aqui. Como é a nossa vida com Deus? Nós somos aquelas crianças que, quando os pais querem nos corrigir, nós entendemos e aceitamos? Ou nós somos aquelas crianças que insistimos ainda mais um pouco no que queremos? E o que acontece com aquelas crianças que insistem um pouco mais no erro? O que acontece? É preciso do pai ou a mãe ir apertando um pouquinho mais a correção, não é verdade? E tem criança que parece que você aperta, e quanto mais você aperta, pior fica. Tem criança que parece que quanto mais você fala, menos ele obedece. Tem criança que parece que quanto você mais ensina, menos ele aprende. E aí tem alguns pais que não têm muita paciência e parte logo para a paulada, né? Parte logo para a surra. E aí? Até que ponto nós vamos chegar nessa correção com os filhos? Ou o contrário, até que ponto os filhos vão continuar insistindo no seu plano, na sua ideia que é errada, e nós enxergamos, porque os filhos não conseguem enxergar a maneira que os pais enxergam. A mesma coisa nós não conseguimos enxergar da mesma maneira que Deus enxerga. E às vezes nós estamos rejeitando a correção. Por isso que ele diz aqui: não rejeites a disciplina, não rejeites a correção. Isso é para que você tenha uma vida com Deus mais saudável, melhor. Às vezes não é bom, às vezes dói, mas o que ele diz aqui no final? Porque, né, assim como o pai corrige ao filho a quem ama, assim Deus nos corrige. Por quê? Porque Ele nos ama. Então nós temos esse amor paternal, esse amor divino, que não deixa nós fazermos coisa errada. Então, quando a nossa vida com Deus não está legal, é preciso que Deus nos dá uma puxada. Você já viu o pastor de ovelha? Ele usa um cajado, e o cajado tem uma curva assim na ponta, que é justamente quando a ovelha quer fugir, ele agarra, ele pega pelo pescoço e puxa. Aquele cajado é para isso. Aquele cajado com aquela curva em cima. É para isso. E dizem a história que existem algumas ovelhas que são tão rebeldes, tão desobedientes, e elas correm o risco de se afastarem muito do bando e o lobo pega. Isso é verdade, funciona. Então o pastor está sempre puxando aquela ovelha e colocando junto com as outras, mas ela continua sempre fugindo. Então diz a história que ele quebra a perna da ovelha, e aí faixa, faz todo o cuidado, e ela não consegue andar, ela se acostuma a andar sempre perto do pastor. Então a gente olha, mas que maldade, quebrou a perna da ovelha, para ela não ser comida pelo lobo, que é muito pior. Então quando o texto diz aqui: não rejeites a disciplina, e nem te enfades, né? Nem sinta enjoo, desânimo pela correção, pela repreensão, é porque Deus está o quê? Te protegendo. Deus, Ele nos protege, só que às vezes nós achamos que é castigo. Às vezes nós achamos que é maldade de Deus, que é castigo, e não é, é proteção. É a correção como dos pais que amam o filho. Então, se nós amamos, nós corrigimos, porque nós não queremos ver o erro, nós não queremos ver o pior na vida dos nossos filhos. Então nós corrigimos, e às vezes nós apertamos a correção, para que eles entendam que nós sabemos o que estamos falando. E às vezes Deus precisa fazer isso conosco. Ele precisa nos apertar, Ele precisa dar um aperto na correção, para nós entendermos que nós estamos sendo teimosos, nós estamos tentando fazer algo ou ir para um lugar que não é correto. Então, pelo grande amor que Ele tem por nós, Ele nos traz para perto dEle. E se tentamos escapar, Ele puxa de novo. E se tentar de novo, Ele vai quebrar a perna.
Nós não queremos isso, mas nós não enxergamos o amanhã, Deus enxerga. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, às vezes nós achamos, estamos sendo castigados. Não, estamos sendo corrigidos. Estamos sendo, às vezes, desprezados. Não, Deus está nos disciplinando. Assim como o pai que ama os filhos, Deus nos corrige, Deus nos disciplina, porque Ele quer que nós venhamos ter uma vida com Ele diferente. Então, entender e aceitar a correção e a disciplina gera paternidade divina, gera intimidade com Deus, gera comunhão, relacionamento, ou seja, gera uma verdadeira vida com Deus. Amém?